O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, também uma saudação especial àqueles que nos acompanham por meio das mídias sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, essa missa também que é transmitida. Nós estamos celebrando o 4º domingo do tempo do Advento. O tempo do Advento é um tempo muito curto, composto por 4 domingos, mais precisamente, que nem sempre são também, ou é também 4 semanas. 4 domingos, para marcar uma preparação para a solenidade do Natal do Senhor. Mas o curto tempo do Advento é dividido em 2 partes muito interessantes e essenciais. A primeira parte dele, até o dia 16 de dezembro, é uma preparação remota para a solenidade do Natal. E antes é também uma preparação para a vinda futura do Senhor, no momento final, como a gente professa no credo, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nesse artigo do credo, a gente vive a expectativa na primeira fase do tempo do Advento, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, porque o tempo do Advento não é só uma preparação para o Natal
enquanto data cronológica, mas o tempo do advento também nos projeta para o futuro como eternidade. Como é que é a nossa preparação para o futuro como eternidade? Porque a gente às vezes prepara no tempo do advento mais as situações materiais e se esquece de também voltar para o interior, buscando uma vida de penitência e oração. Por isso que o tempo do advento é muito parecido com o tempo da quaresma, a começar pela cor litúrgica, que é a mesma. O roxo quaresmal e o roxo do advento são semelhantes. Na segunda parte do tempo, começada no dia 17 de dezembro, é uma preparação imediata. E é uma preparação como reta final, que a gente costuma chamar também de autoadvento, que nos coloca dentro do mistério da encarnação do Verbo. E ele é marcado por um símbolo muito interessante, um símbolo falado, que são as antífonas do ó. Ó como vocativo, não do ó do Borogodó, mas do ó como vocativo. Cantadas do dia 17 ao dia 24, as antífonas do ó na liturgia da Santa Missa, como aclamação ao Evangelho, e também na hora da tarde, quem reza a liturgia das horas. Essas antífonas, elas dão uma preparação para a vinda do Senhor, sempre com o final dizendo: vinde, não tardeis mais. Vinde, não tardeis mais. É um clamor que a igreja faz, é uma súplica que a igreja emite todos os dias sem cessar, fazendo jus àquela expressão bíblica do Apocalipse que diz: vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. A Sagrada Escritura termina com esta expressão, Maranatá, vem Senhor Jesus, que é exatamente isso que a gente espera, que é exatamente isso que a gente quer, que é exatamente isso que a gente deseja. A igreja anseia pelos séculos pela vinda do seu Senhor, que assim como ele veio pela primeira vez revestido de fragilidade e nos apontar o caminho da salvação, ele virá uma segunda vez revestido de glória para colher os frutos que hoje vigilantes esperamos. Assim, o tempo do advento, ele é marcado profundamente pela vigilância, pois começamos o tempo com o Evangelho da Vigilância. Todos se recordam do Evangelho de São Marcos, no primeiro domingo do Advento, quando ali dizia: olha, vigiai, ficai atentos, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Assim, a vigilância é a atitude cristã. Se a gente não se vigia, se a gente não se observa, e a vigilância não é a vigilância sobre a vida do outro, é a vigilância sobre a própria vida, nós não vamos conseguir nos preparar adequadamente para a vinda do Senhor, seja esta no Natal, que nós comemoramos, como aquela futura, definitiva, que nos colocará diante do seu juízo. E o juízo do Senhor, todos nós seremos submetidos, ele será implacável, ali salvará os bons e os maus serão aterrados. Dentro dessa preparação imediata, a liturgia da palavra de hoje traz para nós um conteúdo inteligente, um conteúdo que nos enche de conforto, de consolo. A começar pela primeira leitura do livro de Samuel, um livro histórico. Assim a gente dá uma pausa em Isaías, porque Isaías ele é lido copiosamente nesse tempo, porque são 3 figuras nesse tempo importantes, né? Isaías, João Batista e Maria, né? Nossa Senhora. Então a gente dá uma pausa em Isaías e entra em Samuel. O livro histórico de Samuel apresenta para nós esse desejo de Davi depois da paz. Veja só, a paz é instaurada no reino de Davi. Todos nós sabemos que Davi é o segundo rei de Israel. Primeiro foi quem? Saul, depois Davi, na sequência Salomão, Jeroboão, e assim Ezequias, e vai até o final, né, do reino, quando acontece o exílio da Babilônia. Então, depois da paz em Israel, acontece um desejo, um sonho de Davi, e Davi tem um sonho de construir uma casa para o Senhor. Veja, eu moro num palácio, e a tenda do Senhor está, ou a arca do Senhor está numa tenda. A arca do Senhor está numa tenda. Se nós fôssemos comparar numa linguagem
da igreja, nós poderíamos dizer assim, nós moramos em casas tão bonitas e a capela do Santíssimo está lá na praça. A arca do Senhor é a capela do Santíssimo, hoje na igreja. Numa leitura, a gente pode dizer assim, numa leitura do Novo Testamento, a arca do Senhor é a capela do Santíssimo, onde ali está toda a plenitude da lei e dos profetas na Eucaristia. E aí Davi tem o desejo de construir uma casa. Mas acontece aqui uma revelação por meio do profeta Natã. E Natã é levado novamente diante de Davi para dizer a ele o seguinte: é você que vai preparar uma casa para mim? É você? Não. Sou eu que vou te preparar uma casa. E qual é a casa que Deus prepara para Davi? A casa que Deus promete a Davi é uma dinastia, é uma descendência, é uma família, como o Salmo diz para nós hoje, é uma linhagem ininterrupta. E nós hoje somos os frutos dessa casa, nós hoje somos descendentes desta casa, nós hoje, pela Eucaristia, pelos sacramentos da igreja, nós nos tornamos membros da casa de Davi. Então, a gestação de Deus, ou a gestação do Messias, que se completa e se plenifica em Maria, começa lá, na promessa feita a Davi. E o Salmo, na segunda estrofe de hoje, diz para a gente assim, olha, eu firmei, para sintetizar esse pensamento, eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. É Deus que está cantando isso, é Deus quem está dizendo isso pela boca do salmista. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. Quem é esse eleito? Davi. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre, no seu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Então veja que através dos séculos, e não são poucos os séculos, o Senhor mantém a sua promessa, e ela chega para nós até hoje através da igreja, através da pregação dos santos padres, através do magistério eclesiástico, através da sagrada tradição, através do ensinamento, da catequese, através da liturgia, através, portanto, dos sacramentos. Assim, ela chega para nós de forma incólume, de forma perfeita, essa linhagem. E nós participamos dessa linhagem através de quem? De Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso nós podemos chamar de quê? De história da salvação. A salvação tem uma história. Por quê? A salvação que é eterna, a salvação que pertence a Deus, que é o próprio Deus, ela entra no tempo e no espaço. Porque o que é a história? A história é quando nós somos capazes de contar algo dentro do tempo e espaço, porque a história só acontece no tempo e no espaço. Os céus, por exemplo, não têm história, porque os céus são eternos. O mundo tem uma história, porque o mundo está dentro do tempo e do espaço. Eu tenho uma história, você tem uma história, esta comunidade de Santa Luzia tem uma história, porque está dentro do tempo e do espaço. O que é o tempo? É aquele espaço em que eu posso contar os anos, os meses, os dias. Eu tenho 20 anos, eu tenho 50 anos, 60, eu tenho tantos anos. O que é o espaço? É onde eu trabalho, onde eu tenho a minha profissão, onde eu desempenho o meu ofício, onde eu atuo nos meios sociais, na comunidade humana. Aqui é meu espaço. Então, tudo o que acontece nesse meio está, portanto, atravessada pela presença de Deus. E é isso que Deus está dizendo para nós hoje, quando, por meio do Evangelho, o anjo Gabriel anuncia a Maria que aquela história da salvação também é a minha história. E aqui eu coloco um pronome possessivo de primeira pessoa, para dizer assim, é a minha história. A história da salvação, ela não é paralela a mim, ela é também a minha história. Assim como salvou Maria, salva-me a mim também. E como que acontece
a história da salvação na minha história. Quando nós estamos, ou quando nós passamos a estar atento àquilo que Deus nos está dizendo. E Maria, no anúncio do anjo Gabriel, aqui do Evangelho de São Lucas, embora eu tenha dito Mateus, mas o Evangelho é de Lucas, um erro aqui que eu cometi. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma mulher, porque Deus salva a humanidade por meio de cada um de nós. Nós somos instrumentos de Deus para salvar a humanidade. Deus não é um mágico, um mago, um macumbeiro, uma pessoa, um ente, uma coisa que vai salvar as coisas como uma fada que trisca e salva. Não. A salvação, ela acontece por meio de cada um de nós. Nós somos aqui figuras importantes, nós somos também protagonistas na história da salvação, porque Deus vai salvar essa história aqui presente por meio de cada um de nós. Como Deus também pedirá contas a todos nós pela história da perdição, por acaso nós a tivermos contribuído com ela. Se nós fizermos essa história se perder, também prestaremos contas ao Senhor. Não foi isso que o Senhor nos disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 25? Vinde a mim, vós todos, olha à minha direita, porque estava com fome e me destes de comer, de beber, de vestir, me visitaste, etc. Como também aqueles que não fizeram, vão para o fogo. Nós também prestaremos contas ao Senhor pela salvação que realizamos, como também pela perdição que por acaso nós contribuímos para que acontecesse. Assim, Maria, ela nos indica neste Evangelho, posso numerar aqui 3 passos para podermos acolher a história da salvação na minha vida. Primeiro passo, vida de oração, vida interior. Como que é a minha vida interior? A minha vida de oração, porque a salvação de Deus não é uma restauração externa, é uma restauração interna, é uma mudança a partir de dentro. Não é um jardim de rosas artificiais que eu coloco simplesmente por cima da terra. Não, é a partir de dentro. Veja que quando temos uma planta natural, ela começa por onde? Dentro da terra. Então a salvação é plantada dentro de nós. A partir de dentro, Deus salva a humanidade. Vida interior, vida de oração. E aqui na vida de oração, nós incluímos também a vida sacramental, a confissão regular dos cristãos, a Eucaristia que nos restaura, a busca dos sacramentos para os nossos filhos, para as pessoas que amamos e também para aquelas que não conhecemos e nem amamos o bastante. Segundo passo fundamental para a nossa salvação, que a salvação de Deus nos encontre, escuta. Maria escuta e confia na força de Deus, porque ela também se sente incapaz de acolher aquilo na vida dela. Quando o anjo diz: olha, Maria, tu ficarás grávida, ela diz: olha, não sei do que você está falando, não conheço homem algum, como isso será possível? E a força de Deus vem em seu auxílio. Porque o que é Gabriel, senão a força de Deus? Gabriel significa a força de Deus. Então a graça divina vem em seu auxílio. Quando Deus nos propõe grandes coisas, somos capazes de confiar nessas grandes coisas? Ou assidiosamente nós damos um passo atrás? Não, eu não posso, sou incapaz, não sei, como é que eu vou fazer isso? Quem sou eu? Não, confie na graça. E Maria, na vida de oração e na escuta obediente, que aqui está um terceiro passo fundamental, que São Paulo, na carta aos Romanos, na segunda leitura, nos diz exatamente isso. Toda essa história, todo esse conhecimento é para trazer-nos a obediência da fé. Na fé obedecemos.
Porque obedecer, obediência, significa escutar perfeitamente. Do latim, obediência é ob audire, audire, audiência, audição, por audição. Só obedece perfeitamente aquele que escuta claramente. Sem escuta, não se é capaz de obedecer. Quando eu não sei qual é a regra, quando eu não sei qual é a ordem, a norma, eu não vou obedecer. Eu não tenho clareza, não escutei com clareza, por isso não obedecerei perfeitamente. Assim aconteceu com Eva no paraíso. Por não escutar direito as coisas, como diz, né, o ditado recorrente, a gente escuta exatamente aquilo que a gente quer, muitas vezes, né? O que precisa a gente não escuta, parece que entrou algo no ouvido, só escuta o que convém. Não é o que me convém. A palavra de Deus não nos dá conveniências. A palavra de Deus ela é integral. Ou você escuta tudo, ou você obedecerá pela metade. E obediência pela metade nos assemelha aos demônios. Porque o que nos torna parecidos com Jesus Cristo é a nossa obediência a Deus e a sua palavra. Ele foi perfeito na obediência, assim como sua mãe também foi exímia no seu exemplo de obediência ao Senhor. Por isso, acolheu a palavra e a transformou em vida, em realização, em salvação. Assim, aprendamos nestes últimos dias do Advento a silenciar mais numa vida interior e de oração concreta. Segundo, escutar e confiar na graça de Deus. E terceiro, a obedecer a sua palavra para que possamos ter acesso à fé como virtude. Que assim seja. Amém.